Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Eu sou Alexandre Mandel, colunista da Rádio Noroeste. A luta faz a lei. Sou advogado de vários movimentos sociais e hoje quero conversar com vocês sobre uma luta muito importante dos movimentos sociais, em especial dos movimentos de moradia, que lutam pela função social da propriedade, contra a especulação imobiliária e por um desenvolvimento urbano que privilegie a correta aplicação dos instrumentos de legislação fundiária, né, que estão aí combatendo para garantir uma correta aplicação do plano diretor, garantir que o desenvolvimento urbano seja em prol das famílias que tenham justamente um local para sua moradia, para garantir uma dignidade básica, em detrimento aí a todo o jogo de como funciona a dinâmica do capital. Quero aqui discutir com vocês que, em plena pandemia, se um despejo já poderia ser caracterizado, né, como uma tragédia, um verdadeiro crime, né, contra a humanidade, contra as famílias que estão lutando pela moradia. Durante a pandemia, nós tivemos aí, a partir de muitos conflitos, muitos enfrentamentos, muita resistência, nós conseguimos garantir que, por uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, depois de uma ação articulada por vários movimentos sociais, entidades de direitos humanos, né, justamente nessa consigna de que a luta faz a lei, houve uma conquista importante de suspender, durante o período da pandemia, qualquer ordem de despejo. Foi uma articulação muito importante, denominada Campanha Despejo Zero, para que durante a pandemia não houvesse qualquer despejo. E a partir dessa mobilização, dessa luta, há um registro importante do Observatório das Remoções e os estudos feitos com várias universidades, inclusive, né, com entidades que fazem parte da campanha do Despejo Zero. Mais de 150 mil famílias acabaram sendo protegidas por conta dessa decisão, sendo resguardado que não houvesse qualquer despejo durante esse período. No entanto, não foi fácil durante esse período, uma situação de desemprego, crise econômica, inflação, retiradas de direito, né, o desgoverno federal e os desgovernos estaduais e municipais fez com que a vida da classe trabalhadora, as famílias moradoras das ocupações, continuasse uma situação de muita vulnerabilidade, muitas dificuldades, e infelizmente, apesar da decisão do STF, houve infelizmente, despejos durante a pandemia. Alguns com ordem judicial, em que pesa a decisão do STF, e muitas ações de reintegração de posse, ações de desocupações na esfera administrativa, sem mandado judicial. Né? E em Campinas nós vivenciamos isso com situações que ocorreram, denunciamos fortemente práticas abusivas que foram realizadas. No entanto, nós estamos num momento chave porque, com a pandemia, ainda com as dificuldades, mas com as alterações das leis, inclusive, né, com o marco legal que sustentava algumas medidas restritivas da pandemia vigente até dezembro de 2021, nós entramos, né, a gente vinha numa situação de uma preocupação muito grande de qual o cenário da situação dos despejos para 2022. E diante disso, justamente nessa decisão do STF, que é uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 828, conquistamos aí com essa grande articulação dos movimentos, de várias entidades, movimentos sociais, partidos do campo da esquerda, setores populares, nós conseguimos aí a prorrogação para 31 de março de 2022, uma decisão bastante importante do ministro Luiz Barroso. No entanto, a situação da pandemia permanece, a situação de desemprego, a crise econômica provocou uma corrosão salarial e da vida cotidiana, a situação de vulnerabilidade e os fundamentos que justificavam já a suspensão naquela oportunidade no STF, evidentemente que permanecem. Nesse sentido, os movimentos têm organizado, junto com as entidades, com parlamentares, né, a necessidade da prorrogação desse prazo. Né? Há uma necessidade objetiva de que
proteja essas famílias, cerca de 150 mil famílias em todo o Brasil, para que não haja qualquer despejo na pandemia, e o pedido de prorrogação para que pelo menos, né, se não for até o fim do ano de 2022, pelo menos se prorrogue por mais 6 meses ou pelo menos mais 3 meses, enquanto se discute as demais políticas públicas de habitação, de saneamento, de garantia de infraestrutura, combinadas com políticas de renda e de emprego, para garantir para que essas famílias não fiquem com a vulnerabilidade como está colocado. Diante dessa prorrogação, que tinha num primeiro momento, né, o prazo até o fim do decreto da calamidade pública, fazendo analogia com a legislação aí da pandemia até o fim de 2021, a decisão do STF prorrogou até 31 de março, mas a gente precisa avançar agora para garantir essa prorrogação. E é dessa maneira que eu concluo aqui fazendo um chamado para que no município de Campinas, mas também em toda a região metropolitana de Campinas, todos os ouvintes, né, o pessoal que acompanha a luta aqui também da Rádio Noroeste, entenda a importância da prorrogação dessa decisão do STF, para que a gente não tenha nenhuma família despejada, ainda mais na pandemia, né, potencializada por todas as fragilidades que a pandemia trouxe, e que a gente garanta, ao contrário, renda, emprego, dignidade e uma política pública habitacional que dê conta de realmente garantir uma unidade habitacional para essas 150 mil famílias no Brasil. Na verdade, numa situação da pandemia que fica potencializada essa vulnerabilidade. Nós temos 7 milhões de terrenos vazios, abandonados ou subutilizados. Nós temos 7 milhões de famílias sem teto. Justamente o déficit habitacional contempla justamente com os terrenos que estão vazios, né? Aquele chavão, né, de que só é impressionante como a gente vê tantos terrenos vazios, ao mesmo tempo que tem tantas famílias sem teto. É justamente por isso que o movimento no campo e na cidade, lutando pela reforma urbana, com a reforma agrária, lutando para que não haja nenhum despejo, lutamos para prorrogar esse prazo da decisão do STF na ADPF 828, que está para 31 de março. E fazemos um chamado para um ato unificado, que deve ser muito grande, a gente está muito empolgado, a gente vai com delegações de diferentes ocupações de Campinas e região aqui no dia 17 de março, quinta-feira que vem. Nós estaremos em São Paulo fazendo uma grande marcha, saindo do vão do MASP às 13 horas e marchando em direção ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Praça da Sé, no município de São Paulo. Vamos junto, contra qualquer despejo durante a pandemia, em defesa da luta por moradia. Nós pedimos o apoio de todas e todos. Vamos junto, porque enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. A luta continua, a luta faz a lei.